Luiz Inácio Lula da Silva, então, decidiu, contrariando Fernando Haddad, publicar uma medida provisória estendendo a desoneração por mais 2 meses, evitando que já na largada do mandato ele tivesse aí um repique no preço dos combustíveis. Quem vai trazer a informação para a gente direto de onde está? Coloca aqui a Tainá, que eu quero saber onde ela está. Na posse, está trabalhando boniteza no Palácio do Planalto, é isso, princesa? É, né? Reconheci aqui. Maravilha. Tainá está acompanhando tudo de perto e Lula evita, então, Tainá, esse repique ruim já para a popularidade na saída do mandato com essa medida provisória. Conta um pouco do bastidor para a gente, querida. Exato, Dani. A gente está aqui nesse esforço em Brasília, acompanhando todas as posses, né, as cerimônias de posse dos novos ministros. Agora há pouco eu estava aqui acompanhando a cerimônia de posse de Alexandre Padilha para a Secretaria de Assuntos Institucionais. E justamente aqui eu cheguei a conversar com o futuro ministro, né, vai tomar posse já já, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, sobre esse assunto. Estava tentando repercutir com ele qual que é o motivo, né, da mudança de posicionamento de Lula tão rápido. Lula que tinha sinalizado que não prorrogaria, não tomaria alguma decisão em relação à desoneração dos combustíveis logo no início. E agora a gente viu, então, ele publicando essa medida provisória. E Alexandre Silveira deixou claro que Lula quer aguardar que o novo presidente da Petrobras tome posse. A gente lembra que foi indicado, então, o senador, que agora terminou o mandato, né, Jean Paul Prats. Agora ele está nesse período de quarentena. Até tentei conversar com ele aqui também nessa cerimônia no Palácio do Planalto. Ele disse que ele não pode falar por enquanto, justamente por conta desse período de quarentena. E aí Alexandre Silveira disse que até que uma nova política de preços seja definida, Lula não gostaria de tomar nenhuma decisão abrupta. Então é essa a intenção desse novo governo, né, de Lula principalmente, aguardar que o novo presidente da Petrobras tome posse para que assim, só então, eles tomem uma decisão. Trazendo um pouco, né, de detalhes a mais em relação a essa medida provisória que foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União, ela prorroga então a desoneração dos combustíveis para etanol e para gasolina. Essa prorrogação, essa desoneração vale por 2 meses, até mais ou menos o fim de fevereiro. E para o diesel, biodiesel e gás natural, essa prorrogação da desoneração vale até o fim do ano. Como você estava trazendo o cenário, né? Essa era uma medida defendida pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Fernando Haddad chegou a se reunir com a equipe econômica de Paulo Guedes para discutir justamente essa pauta e sinalizou na época que Lula não tomaria nenhuma medida em relação a esse imposto federal dos combustíveis imediatamente. A gente viu, então, acompanhou essa mudança de posicionamento com essa medida provisória que foi publicada. Temos, então, a desoneração valendo da gasolina e do etanol pelos próximos 2 meses. Agora eu vou seguir aqui acompanhando, Dani. A gente tem mais posses para acontecer. Já tem a posse do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. A gente também vai acompanhar e vamos ver as próximas declarações dele em relação a esse assunto também. Volto com você no estúdio. Você acompanhou a posse do Padilha, né? Diz que foi uma das posses mais disputadas. Alexandre Padilha aqui vai ser o ministro das Relações Institucionais, ou seja, é quem vai fazer o corre entre Palácio do Planalto, Congresso e os outros poderes, Judiciário também. A Padilha teve aí uma disputa grande, né, de presenças e teve manifestação da plateia quando o nome de Arthur Lira foi mencionado. Qual foi a manifestação da plateia, Tainá? Teve vaia quando foi citado Arthur Lira, ele foi citado logo em seguida em que foi apresentado o nome do presidente do Congresso do Senado, Rodrigo Pacheco, e a gente sentiu ali uma diferença assim de tom de reação da plateia. Foi muito cheia essa posse, essa cerimônia de posse aqui, viu, Dani? Chamou a atenção na hora da saída. Alexandre Padilha demorou para conseguir subir lá para agora, né, o novo gabinete dele, porque tem muita gente, muitos petistas em especial, né, muitos apoiadores do novo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Arthur Lira, né, que foi um apoiador de primeira hora, digamos assim, do ex-presidente Jair Bolsonaro, agora tem participado dessas cerimônias, né, desse novo governo, e teve sim, claro, uma reação da plateia até por conta do histórico, digamos assim. Vamos ver como é que vão ser as próximas cerimônias e as reações por aqui.
Valeu, princesa. Obrigada, bom trabalho. Deixa eu trazer ele, Fernando Nakagawa, também a Thaís Arbex. Eu vou pedir para... Vamos testar aí, hein, Edu Petreri. Dá para encaixar Yuri Pita e Leandro Rezende aqui? Vamos ver, hein? Porque a gente tá... Ainda tem a Larissa Rodrigues. Só Jesus na causa para fazer caber todo mundo nessa tela. Olha o 360 jogando tudo aqui na sua telinha para vocês. Olha! O que a gente pede que o Petreri não faz, né? Não sei. Eu começo que eu com... até demorei para me achar aqui na tela de tanta gente. Você ficou em dúvida se você era do canto ou do meio? Esse daqui, ó. Maravilhoso. Gente, eu vou começar com o Fernando Nakagawa. Naka, a gente viu aí no bastidor que a Thaís trouxe, já na abertura, que houve ali uma sobreposição da política sobre a decisão da Fazenda. Você apontou isso também ali no CNN Mercado, né? Um pouco antes do 360 entrar no ar. E isso está levando a certa desconfiança. As pessoas, os cotadores, digamos assim, né, do mercado financeiro, seguem achando que talvez Haddad não tenha toda a carta branca que se achou que ele poderia ter lá no início? A primeira disputa entre o mundo da economia e o mundo da política, o mundo da economia perdeu. E de uma maneira que me parece inesperada, porque até a sexta-feira, até a quinta-feira da semana passada, há poucos dias, havia expectativa de que, de fato, estaríamos hoje com a volta dos impostos. Então, a gente tem uma mudança de cenário e essa surpresa gera essa reação negativa, a sensação de que a ala econômica começa o jogo já levando um gol. Agora, é preciso colocar em perspectiva a reação dos agentes econômicos, porque durante a semana passada, ou durante os últimos dias, né, quando a gente ouviu a possibilidade de continuar com a desoneração por mais 1, 2, 3 meses, muita gente falava assim, olha, mas aí a gente tem um problema, né, nas contas públicas e tal. Aí, ok, aí a discussão mudou. Não, vai voltar o imposto. Mas aí tem um problema da inflação. Então, sempre para o mundo da economia, que preferia outro candidato agora no Palácio Planalto, sempre tem um copo meio vazio nessa história, né? Então, é preciso entender de fato o que a Petrobras, com a nova gestão, que essa é a argumentação, a nova gestão da Petrobras vai adotar uma nova política para tentar equalizar, equilibrar essa história, com impostos menores ou a volta dos impostos lá na frente, com uma nova política poderia equilibrar essa história. Então agora é preciso entender o que a Petrobras vai fazer. Deixa eu chamar a Thaís Arbex para relembrar aqui um pouco, na visão dos aliados do Haddad, ele vai abraçar o preço, esse preço dessa desconfiança que o Naka estava trazendo, para preservar Lula politicamente, né, Thaís? Sim, Dani, e eu não sei se a gente pode dizer que esse caminho é surpreendente. Acho que não. Na quinta-feira, quando... Foi quinta? Me lembrem aqui, gente, eu estou com a memória péssima. Quando o Lula anunciou os 16 ministros finais, a gente destacou muito a foto Lula, Simone Tebet chamando Fernando Haddad. E aí, lembro que eu destaquei o fato de que ela fala assim, Haddad vai para o outro lado, Lula fica no meio. Essa imagem, para mim, é simbólica, porque, de fato, não acho que vá ser um governo em que Lula ficará à margem das decisões. Muito diferentemente do que foi o governo Jair Bolsonaro, em que Bolsonaro fazia questão de dizer a decisão é do posto Ipiranga, a decisão é do ministro Paulo Guedes. Na verdade, não. Agora vai ser o contrário. Lula é quem vai ditar o rumo das decisões, sejam políticas, sejam econômicas. É claro que os ministros têm a sua autonomia, mas nada vai ser decidido sem que Lula chancele determinada medida. E não me parece que isso seja algo surpreendente do ponto de vista político ou até mesmo econômico. Não sei se eu falo besteira, Naka. Não, concordo totalmente. O posto Ipiranga agora é o Palácio Planalto. E na real, assim, verdade seja dita, e aí eu jogo a bola aqui para o Yuri Pita, verdade seja dita que também no decorrer do governo Jair Bolsonaro, o posto Ipiranga se tornou o próprio presidente Jair Bolsonaro. Quantas vezes, né, Paulo Guedes travou muita queda de braço, ganhou algumas e perdeu outras. A própria forma de interferência na Petrobras, o início como o Bolsonaro foi impondo cada vez mais, né, ali, a forma como o presidente, hoje o mercado reage muito mal, aí
ideia de que vai ter uma mudança na política de preço. Essa mudança ocorreu na prática, né, Nakagawa? Houve um freio de mão puxado ali e, bom, a reação veio também, né? Agora eu tô vendo aqui o tal do Fasueli tá de novo aí nos trending topics do Twitter. A gente resgatou o dia em que a Petrobras, em uma semana, perdeu mais de 100 bilhões de valor de mercado, isso no governo Bolsonaro, com as trocas, sucessivas trocas nas presidências da Petrobras, tentando encontrar alguém que encaixasse e seguisse ali a ideia do presidente, que era uma ideia de segurar um pouco do preço do combustível enquanto ele estava disputando a eleição. De todo modo, o querido, desculpa, Yuri Pita, o que talvez possa incomodar é a ideia de que as pressões do mercado, durante pelo menos 3 anos e 9 meses, Bolsonaro foi muito suscetível a elas. E Lula, nesse momento, está marcando posição de que não será. Bolsonaro chuta mesmo o balde quando, nas vésperas da eleição, percebe que entre o mercado e o voto ele ia ter de fazer uma escolha. Então vem a PEC Kamikaze, vem as interferências nas trocas de comando da Petrobras, vem os discursos de Lira do próprio Bolsonaro, né, de que não dava para ficar só pensando em acionista, para Petrobras não é. Lira disse isso mais de uma vez, o presidente da Câmara, né? A Petrobras não pode só dar lucro para os acionistas, ela tem que olhar para o Brasil, não dá para as pessoas não estarem conseguindo pagar gás e os acionistas da Petrobras colocando dinheiro no bolso. O mercado reage mais ao discurso do Lula de ontem, mas escutou isso não uma, não duas, não 3, mas muitas ao longo dos pelo menos 3 meses que antecederam o início da campanha eleitoral. Yuri. Pois é, acho que tem dois pontos que vale destacar aqui, e bom ter o Naka aqui do meu lado, te acertei, desse lado aqui, à minha esquerda, para me corrigir caso eu fale alguma bobagem. Porque uma coisa é a política fiscal do governo e toda a pressão que o mercado faz em relação à âncora fiscal, a como o governo vai lidar com as contas públicas. Outra coisa que está aqui mais nessa roda agora, que é a política de preços da Petrobras e a forma de gerir a empresa, a grande questão é que para o acionista o que importa é o dinheiro no bolso dele, acionista, que é política de dividendos, e isso me parece que já está mais na cara que bigode, para usar um termo aqui bem popularesco, de que vai mudar. Os dividendos que acionistas da Petrobras receberam nos últimos anos, talvez não tanto nesse último ano, mas principalmente no ano retrasado, já olhando para 2021, foi um ano que houve um pagamento bem expressivo, mas 2022 também teve um último pagamento expressivo. Isso certamente vai mudar. Isso já está claro, isso estava à mesa durante toda a campanha. A grande questão e toda a pressão que a gente tem visto, não só durante a campanha, mas principalmente depois que Lula ganhou a eleição, é justamente puxando a corda para um lado e para outro em relação às políticas que o mercado defende de uma forma geral para a gestão da Petrobras, mas para a política econômica de uma maneira mais ampla, e o quanto o Lula está disposto a ceder, e está disposto a ceder muito pouco. Essa é a verdade, no fundo. E aí eu concordo muito com o Naka quando ele quando falou que Haddad tende a escolher o caminho do meio, justamente porque é na conta dele que vai recair. Conseguir entregar resultados econômicos, crescimento, geração de emprego, e esses dividendos políticos, obviamente, são de Lula e do PT como um todo, mas também para ele, para suas próprias pretensões políticas para o futuro, e a grande questão é o quanto ele vai conseguir entregar desses resultados que o mercado espera e que o mercado olha com bom grado. Mas acho que a gente vai ver um bom período ali. Se era para ser uma lua de mel, na verdade a gente vai ver um bom período de cabo de guerra. E para não deixar de dar também uma pitacada na história da foto ali que a Thaís Arbex destacou de quinta-feira, já que eu não estava aqui na hora que aconteceu essa foto, me chamou muito a atenção porque, de fato, ela é muito simbólica de uma inteligência política de momento de Simone Tebet de puxar o seu contraponto, digamos assim, ou o seu parceiro de ministérios econômicos, né, a Fazenda e o Planejamento, mas, por outro lado, é a única ministra que precisou chamar outro ministro para sair na foto com ela, o que demonstra também o quanto a situação dela e dessa dualidade econômica, Haddad e Simone Tebet, PT, Sim. MDB, Frente Ampla, o que quer como se queira entender o simbolismo disso, o quanto isso vai ser uma tônica de tensão ao longo do governo.
Deixa eu ouvir o Leandro Rezende, porque daqui a pouco a gente traz a Larissa Rodrigues já com como o Congresso está reagindo a toda essa discussão. Lê, quero te ouvir um pouco sobre essa posição, né? Agora é uma rede de postos, mas o mercado ainda reagindo muito mal. Há questões que não são necessariamente novas, talvez tenha um pouco dessa coisa de quem é o interlocutor pesando muito, como apontou o Fernando Nakagawa. Dani, vou trazer primeiro uma observação da fala do Haddad hoje, né, no discurso dele de posse como ministro da Fazenda, e depois uma repercussão que fiz agora há pouco com uma entidade importante. Primeiro, uma observação, né, do Haddad com ciência e dando razão ao título do livro do nosso colega Thomas Traumann, de porque é o pior emprego do mundo, né, o livro dele sobre a trajetória dos ministros da Fazenda, o Haddad dando ciência ali, que sabe que a equipe, o Ministério da Fazenda é o patinho feio dos governos, já teve aí esse primeiro revés, como a gente está tratando aqui desde a abertura do 360. E sobre essa desoneração, né, eu falei agora há pouco com o Sérgio Araújo, ele é presidente da Associação, né, Brasileira dos Importadores de Combustíveis, pedi rapidamente para ele uma avaliação e o que ele sobre essa desoneração prorrogada, né, por 60 dias, e ele diz que é algo que é sempre bem-vindo, que o momento ainda é de grave crise no preço dos combustíveis no mundo todo, no Brasil não é diferente, e que é importante, né, para que nesse momento o governo apresente alguma solução, que use esses 60 dias aí para conseguir apresentar alguma solução, já que não vai dar para prorrogar isso de maneira indefinida, né? Então, na visão do Sérgio Araújo, que é esse presidente da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, é uma medida que, nas palavras deles, é bem-vinda e que vai dar um tempo aí para o governo conseguir propor alguma solução definitiva para essa questão dos combustíveis, que acabou já se tornando, né, um tema muito discutido nas redes sociais, de políticos que vão fazer oposição ao Lula, né, muita gente já falando sobre isso, mostrando que esse vai ser uma primeira, vamos dizer, uma casca de banana aí desse momento de passagem de um governo para outro, né? Agora, Lari, a gente sabe, né, por exemplo, o pessoal do setor de etanol, né, do álcool de combustível, né, é contra a desoneração, porque, de fato, né, tem gente arrecadando, ganhando menos também, né, não só o governo com isso, porque o que acontece, né, gente? Quando você age para baratear o preço, por exemplo, da gasolina, você toda vez que vai no posto e que tem um carro flex híbrido, né, você faz a conta. Tá valendo a pena abastecer com álcool ou com gasolina? Quando a gasolina cai a um preço mais competitivo, ela tira a competitividade do álcool, né? Então, essa conta que eles fazem e traz ali um rebote, um efeito rebote da ideia da desoneração. O Congresso está olhando essa discussão toda e querendo já meter o bedelho na discussão, Larissa? Eu vou começar igual os demais. Eu vou falar uma coisa que, se eu estiver errado, o Naka me corrige. Professor Naka, tio Naka. Professor Naka, o que me disseram dessa medida provisória, Dani? Que além da questão da gasolina, tem também desoneração 28 de fevereiro do PIS/PASEP e do COFINS no querosene de avião e também no gás natural e no etanol. Então, então, gasolina, querosene, gás natural e etanol até 28 de fevereiro e o diesel até o final do ano. O que o Congresso vem comentando agora em especial os parlamentares do União Brasil, que não foi esse o combinado, de que haveria um combinado de que já estaria no orçamento deste ano uma previsão de, né, arcar com essa desoneração até o fim do ano. Então, agora, há uma ameaça por partidos do Centrão de, ao pegar essa medida provisória, a gente lembra que a medida provisória, ela, quando é editada pelo presidente da República, ela passa a valer, mas depois o Congresso Nacional tem que votar essa medida para ela continuar ou não em vigor. A promessa de partidos do Centrão é fazer com que a desoneração dos demais combustíveis também dure até o fim do ano, não só a do diesel. Aí vai ser outra briga, né? Porque, por outro lado, o PT diz que consegue segurar essa desoneração ali nas tentativas de mudança do Congresso, consegue segurar só por 60 dias esses combustíveis, e partidos do Centrão, em especial União Brasil, que a gente lembra aqui, eu não consigo compreender isso, mas tem 3 ministérios do governo, mas diz que não é governo. Então, a União Brasil vem dizendo que é possível, sim, que tem votos suficientes para conseguir estender essa desoneração
até o final do ano. Se isso acontecer em uma votação em fevereiro, seria uma primeira e uma grande derrota do governo que mal assumiu. E outras críticas dentro do próprio PT, que por isso fala nessa desoneração só até em 60 dias, é de que é um aceno para a classe média, que não há uma justificativa, diferentemente do diesel, que acaba levando em consideração a população como um todo, que a gente lembra que o frete, por exemplo, do nosso país, a maioria, né, do transporte é sim por caminhões. E eu lembro ainda que ontem, durante o discurso, eu estava até confirmando em qual dos discursos foi no discurso ali já no Palácio do Planalto, no segundo discurso, Lula fez um aceno à classe média, dizendo que durante o governo Bolsonaro, a classe média viu seu poder de compra diminuir. E a gente lembra também que foi uma tentativa ali de briga entre Bolsonaro e Lula dos votos da classe média. Enquanto a classe mais baixa estava muito com Lula, a classe mais alta com Bolsonaro, a classe média deu uma oscilada entre os dois. Então Lula vai continuar acenando para essa classe média e bancar que tem votos suficientes para conseguir só até esses 2 meses, ou vai deixar que o Congresso continue com essa desoneração até o fim do ano para poder continuar com esse eleitorado, né? Não ter críticas dessa classe média seria no 3º mês de governo, né? Sobre classe média, a grande questão, a grande verdade é a seguinte, né? O PT perde a classe média em 2016, com o ápice da crise da Dilma, que leva ao impeachment. O PT perde a classe média ali, grosso, ela foi inteira, embora o Yuri Pita está aqui com sua memória de elefante, não me deixa mentir, as pesquisas todas mostraram a desidratação, sobrou assim, a raspa do tacho, né, de popularidade para Dilma, a classe média foi inteira embora ali, e muito do antipetismo nasce disso, né? Então, o que o Lula está tentando fazer é aproveitar um pouco do desgaste ideológico e de métodos de Bolsonaro com uma fatia da classe média especial com as mulheres para tentar reabrir uma linha de diálogo com esse público. Para fechar aqui em 30 segundos, de certo dia eu peguei um Uber, né, em São Paulo, e ele reconheceu ali, foi conversando, disse que reclamava muito, né, assistia, mas reclamava muito do 360, porque ele tinha uma empresa de lonas com 350 funcionários, lonas para construção, Naca. E ele, por conta da crise econômica que o setor de construção civil congelou, como diversos outros, né? Em 2016, ele quebrou. E ele pergunta, né? A senhora sabe o que é demitir 350 pessoas? Eu falei, não tenho a menor ideia. E isso fez dele um antipetista ferrenho, né? Ferrenho. E ele dizia, eu discordo muito da forma como o Bolsonaro fala as coisas, eu acho que o Bolsonaro fala algumas coisas muito fora de lugar, mas o PT não dá, porque, bom, hoje eu tinha 350 funcionários, hoje eu estou dirigindo Uber. E ele disse, não tem nada de errado em dirigir Uber, é só para a senhora ter uma ideia, né, de onde eu estava e o tamanho do golpe que eu senti, né, que eu sofri na vida. Então, esse trabalho, Lari, é um dos mais difíceis e que Lula vai ter de fazer ao longo de todo o governo.